Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando a nossa ministração de reflexões proféticas. Quero te convidar você. Nós temos todo domingo buscado nesse horário compartilhar com você uma palavra para que você possa ter uma reflexão ao longo dessa semana e você possa ter a sua semana edificada, dirigida, conduzida pela palavra do Senhor. Então eu queria orar neste momento para essa palavra. A palavra ela vem de encontro a uma série que nós estamos trazendo, como nós vínhamos falando do contexto escatológico da vinda de Jesus e buscando ministrar também para interpretar os sinais, né? Entender também esse tempo que nós estamos passando, entender como que nós vamos dar respostas ao Senhor, dar respostas aos céus, mediante aquilo que o Espírito Santo tem gerado em nós, tem gerado em nossos corações. Amém? Então, o tema desta mensagem hoje é entregue-se ao processo do Senhor. Há um processo que o Senhor começou a realizar na igreja, conosco, onde nós temos entendido que Ele parou os movimentos para nos inserir a nossa célula matriz, na nossa casa, e ali nos conduzir a olhar segundo o aspecto e o propósito do seu coração. Quero que através da nossa família nós expressarmos a glória dele como igreja. Nós temos entendido que igreja e família são a mesma revelação do coração de Deus. Mas não basta apenas eu entender isso, eu preciso manifestar isso e viver isso na essência, naquilo que Jesus Cristo nos chamou. Eu gostaria de orar por essa transmissão, orar por esse momento, para que nós possamos estar cobertos pelo sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus eu oro nesta noite, para que através dessa ministração, dessa reflexão que nós temos compartilhado, Senhor, nos últimos dias, aos teus filhos, a tua igreja, possa se mobilizar naquilo que o Espírito Santo tem nos conduzido, chamado a nossa atenção para manifestar a tua vontade. Eu oro para que o Senhor possa nos dar espírito de revelação e espírito de sabedoria, para que os nossos olhos sejam iluminados, para conhecer acerca desse chamado e entender este tempo e como nós nos posicionarmos sobre este chamado. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Queria que você viesse comigo no livro de Éfeso, na carta que Paulo escreve à igreja de Efésios, em Efésios capítulo 4, e aqui eu quero tirar com vocês uma meditação para nós entendermos o que o Senhor quer transmitir para nós esta noite, que você possa ter como reflexão ao longo dessa semana. Então, Efésios capítulo 4, verso número 1 diz assim: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vos fostem chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Paulo, aqui quando ele se dirige à igreja de Éfeso, ele está falando sobre algo importante acerca daquilo que a igreja vivia. Era uma igreja que vivia, uma igreja que conhecia os 5 ministérios, que operava nos 5 ministérios,
mas que ele traz ali uma palavra de exortação, aonde ele está dizendo: olha, rogo-vos, pois, irmãos, eu sou prisioneiro do Senhor, eu peço que vocês vivam, que cada um viva de maneira digna da vocação a que fostes chamados, ao que foram chamados. Todos nós fomos designados com uma vocação da parte do Senhor. E nós temos entendido que nesses dias o Senhor está trazendo um tempo de reflexão, um tempo de alinhamento, um tempo onde nós precisamos discernir aquilo que Ele está fazendo, a fim de que eu possa operar naquilo que Deus me chamou para este tempo. Isso não tem nada a ver com a questão do Covid ou com o que houve, da onde nós ficamos nesse momento onde nós tivemos que ficar em nossas casas, né, nesse isolamento social, mas tem a ver com aquilo que o Espírito Santo quer revelar aos nossos corações, quer gerar aos nossos corações para aquilo que Ele nos chamou, né? Cada um de nós recebemos uma vocação, e Paulo diz assim, olha, que é necessário que cada um permaneça de maneira digna a sua vocação. Esse é um tempo em que nós estamos vivendo, onde nós precisamos entender as Escrituras com base numa revelação, entender essa palavra com base no espírito de revelação, para que eu entendendo, eu discernindo isso, eu vou me movimentar, né, com entendimento naquilo que o Senhor está trazendo como luz para nós nesse tempo. Por isso que é importante que, se você tem uma vocação, você deve permanecer naquela vocação na qual Deus te chamou. Você foi chamado como pastor, você deve então ministrar e se mover na vocação pastoral na qual você foi inserido. Tanto na vocação evangelística, a vocação profética, a vocação de mestre, a vocação apóstolo. Nós todos somos sacerdotes. A função do sacerdote é adorar ao Senhor, interceder ao Senhor, cumprir com a agenda de Deus, como Ele revela a Cristo, mas nós temos que permanecer nessa vocação. Porque permanecendo nessa vocação, nós protegemos o chamado de nós mesmos. E nós temos percebido nesses dias, como eu havia compartilhado no domingo passado, é necessário que eu possa me entregar ao processo do Senhor. E como que eu me entrego a esse processo? Primeiro, eu permanecendo naquilo que Deus me chamou. Há um processo da parte do Senhor, onde o Senhor está nos transformando. Deus adora transformar o transformado. Né? Esse é o processo que Ele opera em nós através da sua palavra. Né? Então, quando eu permaneço na minha vocação, onde eu permaneço naquilo que Deus me chamou, quando eu tenho entendimento acerca daquilo que Deus me chamou, e eu passo a operar num ambiente que Deus me estabeleceu, a unção necessária para isso, ela é desatada sobre a minha vida. Por isso que Paulo fala assim, na vocação da qual fostes chamados, é necessário em que possa operar em nós o ministério e a palavra. Então é importante ver que no apóstolo Paulo, você via a operação do ministério, era o ministério e a mensagem. O ministério e a mensagem, elas andavam juntas. Então nós carregamos uma mensagem, e essa mensagem que nós carregamos é que dele ouvimos e anunciamos. E quando nós ouvimos e anunciamos, nós nos movemos na vocação da qual nós fomos chamados como profetas do Senhor, para trazer, para manifestar o caminho do Senhor, para trazer entendimento e visão, aquilo que Deus está trazendo, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para iluminar o caminho que o Senhor está nos trazendo. Então, como vós, como aqueles que necessitam, que são chamados para preparar o coração daqueles que vão receber a palavra, é necessário que os nossos corações estejam preparados e
sejamos permanecemos em fidelidade à vocação que o Senhor nos chamou. Porque neste tempo onde nós estivemos inseridos nesse isolamento, em nossas casas, onde nós estivemos de uma maneira não podendo estar fisicamente dentro de uma igreja, né? Nós fomos desafiados pelo Senhor a permanecer naquilo a qual nós fomos chamados. Por isso que o ministério ele não tem nada a ver com as paredes, mas tem a ver com a vocação na qual Ele nos vocacionou. Por isso é necessário que haja humildade e mansidão, né, para permanecermos naquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Porque através dessa mansidão, através dessa humildade primeiro, né, pois como Ele diz assim, a graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando eu entendo o nível, eu entendo a atmosfera de humildade que eu preciso me mover, pois a graça, o quê? Deus dá graça ao humilde, né? A humildade faz com que eu atraia a graça do Senhor, o favor do Senhor, sobre a vocação na qual eu fui chamado, sobre a vocação na qual Ele me estabeleceu. E eu andando nessa humildade e mansidão. Por isso que Jesus disse ali, quando Ele fala sobre a escola do Espírito, Ele fala sobre a revelação, porque o Senhor revelou aos pequeninos do meu povo, né? Que Ele diz assim, tomai sobre vós o meu fardo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. A escola do Espírito, da vocação na qual nós fomos chamados, ela passa pela sala, ela passa pelo momento onde eu preciso aprender com Ele, que Ele é manso e humilde de coração. Então eu preciso deixar com que Ele possa gerar em mim, gerar esse entendimento e que eu possa expressar através desse entendimento, desse conhecimento que eu recebo dEle, uma atitude em humildade, uma atitude em mansidão e uma atitude em longanimidade, permanecendo naquilo que Ele me chamou. Esteja disposto a se entregar ao processo que Ele realizou e que Ele está realizando na noiva, na sua igreja, nesses dias. Quando você se entrega ao processo, você pode entender que nesse processo você vai suportar uns aos outros em amor. E suportando uns aos outros em amor, é porque o processo do Senhor é para aqueles que fossem chamados, é para aqueles que entendem que para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso que eu queria compartilhar com você. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como que eu posso preservar essa unidade do Espírito, Senhor? Como que eu posso preservar essa unidade? Preservar fala de eu proteger algo. Há uma unidade do Espírito em que ela é ativa sobre a minha vida quando eu permaneço naquilo na qual eu fui chamado. Quando eu ando conforme aquilo que Deus me estabeleceu aqui na terra. Quando eu me movo e me movimento naquilo que Deus me chamou para me movimentar. Eu não me preocupo, eu não ando preocupado acerca das coisas que estão acontecendo neste mundo. Mas eu entendo que existe um ambiente que quando eu entro nesse ambiente nele, eu vou me movimentar nesse ambiente nele, na vocação, no chamado, na qual Ele tem para a minha vida. E é interessante que nesses dias nós entramos em um processo do Senhor. Um processo que Ele começou a realizar na igreja e que culminará com uma grande manifestação da tua glória nesses dias. E esse processo tem como nos levar para preservar a unidade do Espírito. Então eu creio que esse processo culminará com uma manifestação de uma revelação mais profunda acerca da unidade do Espírito no corpo de Cristo.
Por isso que Paulo continua ali no vínculo da paz. Esse vínculo é esse. É um vínculo da paz nele. Por isso que ele começa, pois há um só corpo e um só espírito. Nós vamos entender que o Senhor está nos alinhando com os céus. Há um alinhamento nesses dias. Nós temos ouvido, que o Senhor está nos chamando para nos alinhar o ministério e a mensagem. Para que, primeiro, que a mensagem possa ser pregada em toda a terra, nos quatro cantos dessa nação em toda a terra. Que mensagem é essa? E este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Há uma mensagem a ser pregada. Não é a mensagem que você quer ministrar, não é a mensagem que você quer pregar, mas é a mensagem que o Espírito Santo quer ministrar através da sua vida, na qual prepara-se um ambiente para que ele possa vir buscar a sua noiva. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim, apressando-vos as coisas. Vamos lá para a 2 Pedro, quero ler esse versículo com você. Pedro fala algo interessante aqui para nós, quando ele fala sobre a vinda de Jesus. 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, diz assim, olha, verso número 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído. Então ele está falando sobre a criação de Deus. Aí quando você vai 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 14, você está escrito ali. Por isso, amados, esperando essas coisas, esforcem para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considere a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. Então, eu preciso considerar a longanimidade como oportunidade de salvação. E assim, o mesmo Pedro, ele descreve ali que se nós podemos apressar a vinda do Senhor, nós podemos retardar também. Isso significa o quê? Quando eu entendo e me alinho com a palavra que ele tem dado, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só mensagem, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concebida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, eu estou lendo Efésios capítulo 4, eu voltei para os meus versículos. Então, a graça nos foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, que esse dom de Cristo possa operar em nossas vidas nesse dia, mas que eu possa me entregar ao processo do Senhor. E como que eu me entrego ao processo dele? Cumprindo a tua palavra, andando conforme o meu chamado, conforme aquilo que ele me estabeleceu nesses dias, andando com humildade, em mansidão, em longanimidade, suportando uns aos outros, preservando o que? Protegendo a unidade da fé, a unidade do Espírito, que é onde, através do vínculo da paz, onde a igreja se movimenta pela multiforme sabedoria de Deus, e ela se fará conhecida dos principados potestades. Queria que você viesse para mim comigo em Lucas capítulo 17. Lucas 17. Lucas capítulo 17. Verso de número 31 diz assim: naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Nós lemos isso no domingo passado. Quem tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, esse a salvará. Quando eu me entrego ao processo do Senhor e vivo conforme esta palavra, vivo dignamente daquilo na qual eu fui chamado. Então, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim,
ganhá-la na vida eterna. Então existe, de acordo com esse processo que o Senhor começou, Ele quer nos levar a uma dimensão onde nós possamos experimentar o poder da renúncia. Ou que? Renunciar a nós mesmos, renunciar a tudo aquilo que nós temos por amor a Ele, por servir a Ele. Né? Por isso que eu creio que quando Ele iniciou esse processo e nos chamou a nos inserir nesse processo, a nos entregar a Ele nesse processo, é porque Ele queria fortalecer em nós, né? E fortalecendo em nós a realidade desse chamado grandioso em Cristo. Cristo deu a cada um de nós. Por isso que é importante nós discernirmos o corpo, discernirmos a movimentação do corpo nesses dias, para entender esses sinais que estão acontecendo. E não somente entender esses sinais, mas nos movimentar conforme estes sinais. Por isso eu queria deixar essa reflexão para você nesta noite. Para você permanecer no seu chamado. Para você andar segundo esse chamado, preservando a unidade da fé, preservando a unidade do Espírito, em alinhamento com os céus, entregando-se a esse processo do Senhor, porque o Senhor nos levará diante desse processo, conhecer mais acerca da renúncia, do poder da renúncia, e aquilo que Ele fala e que Ele estabelece no contexto escatológico de Lucas capítulo 17. Através dessa renúncia, nós estaremos cada vez mais sensíveis ao momento e ao tempo, né, em que Ele está visitando a terra. E estaremos ali debaixo daquela palavra: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então nós iremos discernir as vozes e nós saberemos que a voz do Senhor é aquela que fala conosco. Amém?